em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. O pregador citou Paulo e disse que a Bíblia ensina para a perfeição, lá na TV. Criança que brincava por perto me encarou e disse: "Vô Getúlio, eu não entendi. Moisés na Bíblia recomendou abusar de crianças e ele diz que a Bíblia ensina. Isto me alegra, meu garoto." Eu disse: "Reprove sempre tais pregações espúrias." Paulo falava da parte não inspirada e não da Bíblia inteira. A Bíblia tem partes belíssimas, instrutivas, mas não toda ela. As palavras indecentes de Moisés caberiam apenas em conclave de pedófilos. Algemas impedem este doutrinador da TV de perceber que Moisés estava inspirado pelo baixo astral quando ordenou tal violência. Esta e algumas outras partes garantem a nossa convicção de que existem duas fontes dentro da Bíblia: inspirada e não inspirada, humana e divina. E o pior do imbróglio é que existem outros episódios igualmente sórdidos, fornecidos pelo rei Davi e até por alguns profetas. Esta criança que se sentiu incapaz de aceitar o despautério deste orador demonstrou superá-lo no entendimento da doutrina cristã. Uma criança dando lições a este barbado aí, cheio de preconceitos. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença competente da equipe TVM, João Luiz Leal, mais o Fernando e o Everton. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será remédio sem efeitos colaterais. A pergunta está bailando na mente de grande parte dos nossos telespectadores. Qual será este remédio sem efeitos colaterais? Eis interrogação cuja resposta surgirá daqui a pouco. Todos sabem que remédios são compostos químicos que curam pela ação de drogas mais ou menos nocivas, benéficos para alguma parte do corpo, prejudiciais para outras. Por isso será sempre necessária a intervenção de profissionais, até a prescrição de receita que será fornecida pelo médico. Mas, Getúlio, indaga o Crispim dos Anjos, se você diz que remédios são compostos de drogas mais ou menos nocivas, onde encontrar algo sem efeitos colaterais? Toda droga faz bem e mal ao mesmo tempo. Terá você descoberto alguma panaceia que só faz bem? O remédio sem efeitos colaterais, meu caro Crispim, não é composto químico. No entanto, a própria ciência vem reconhecendo seus benefícios para a saúde. No segundo semestre do ano de 2003, 40 pesquisadores estiveram reunidos em Atlanta para trocar ideias sobre o poder
curativo deste remédio. Todos os congressistas haviam feito experiências e comprovaram conclusões idênticas. E aqui somos compelidos a atender outra intervenção do Crispim. Por favor, Getúlio, deixe de fazer suspense e nos diga, que remédio é este? Caríssimo senhor apressadinho, você já deveria ter percebido que este remédio sem efeitos colaterais só poderia ser Sua Majestade, o perdão nosso de cada dia. Foi exatamente para trocar experiências sobre o perdão, os efeitos do perdão, que 40 autoridades médicas se reuniram no ano de 2003 em Atlanta. Um deles provou através de experiências que a dor crônica nas costas pode ser causada pela persistente prática do rancor. Teimosa manutenção da mágoa é gatilho que aciona a dor nas costas, segundo pesquisadores daquele conclave. A lista das consequências apontadas por todos eles é enorme. Especialmente mulheres preocupadas com o abuso de drogas foram vítimas de recaídas constantes enquanto conservavam ressentimentos. Naquela ocasião, em 2003, foi instituída a campanha para pesquisar de forma disciplinada os efeitos da reconciliação na saúde das pessoas. Utilizaram-se até ressonâncias magnéticas e ficou provado que a harmonização ativa o giro temporal médio esquerdo. Os estudiosos concluíram que existe centro mental do perdão em cada um de nós, pronto para ser acionado. Além de acarretar benefícios emocionais imediatos e aliviar a raiva, o perdão reforça os efeitos dos próprios medicamentos. Alguém nesta altura poderá perguntar, mas qual a maneira de fazer com que se realize o processo? E afinal, o que significa perdoar? A priori, diremos que maneira inteligente será encarar o problema de frente, sem fugir do confronto. Desde que compelido a tratar do caso com o agressor, deveremos usar franqueza, evitando excessos de explicações. Quanto menos palavras, melhor. Elizabeth Nassau é exemplo deste desassombro e determinação. Alguém que for a sua amiga, a surpreendera de repente, com longa lista de queixas contra ela. Acusações desprovidas de lógica lhes foram dirigidas pela outra, mostrando raiva que vinha de longe. Ninguém fica possesso e desequilibrado sem atingir o máximo descontentamento. O ardor da agressão verbal da ex-amiga mostrou esta realidade para Elizabeth. Os desaforos pronunciados revelaram ódio recalcado ou alguma coisa muito próxima deste clímax de revolta. Passei algum tempo ressentida, bufando e emitindo as mais pesadas vibrações contra ela, declarou Elizabeth Nassau. Mas aquilo não me fazia bem. Algo me dizia que o meu procedimento era incorreto. Sempre que a encontrava, meu sangue fervia, o coração disparava e eu ficava tão tensa que literalmente me sentia doente.
Foi então que encontro casual nos colocou frente a frente e eu resolvi me aprofundar no poço daquele atrito fora de lógica. Confrontei a agressora disposta a colocar tudo em pratos limpos. Em vez de me afastar, eu resolvi dizer-lhe o quanto ficara magoada. Ela me ouvia, mas não se desculpou. Então eu mesma me surpreendi, explicou Elizabeth. Fiquei surpresa escutando minhas próprias palavras escaparem de maneira involuntária. Eu me surpreendi pedindo-lhe desculpas por ter abrigado rancor contra ela. O prodígio aconteceu então. Enquanto eu pedia desculpas, percebi que o perdão se realizava. A mágoa desaparecera como por magia. O efeito foi intenso e repercutiu no meu estado de espírito e na recuperação da saúde. Toda a minha indisposição naquele dia, recordaria Elizabeth tempos depois, toda a minha indisposição foi para o lixo, foi para longe, desapareceu. Não houve ocasião de reatar a amizade. Mas Elizabeth já não sentia mal quando se encontrava com a ex-colega. Respiro normalmente e o meu coração já não mais dispara, como acontecia nos encontros anteriores. Tirar aquele peso da consciência me devolveu a saúde. E nesta saúde, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, uns ais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar o nosso site. Ele já está na telinha. Por gentileza do João Luiz e do Zube. Os dois estão aí por perto. E não esqueçam as 154 palestras que se encontram no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. Já fechamos o mapa das visualizações até fevereiro, abrangendo toda a obra e todo o tempo. Atingimos 10.101 acessos. Para quem trabalha sozinho, contando tão somente com os queridos colegas da TVM, estamos satisfeitos com os resultados. Afinal, 10.101 amigos já nos prestigiaram e nós agradecemos de todo o coração. Vocês nem queiram saber quanto valor eu deposito nessas demonstrações de amizade. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, é a campeã de visualizações. Valerá a pena assistir pelas revelações inéditas que esta palestra contém. E agora a continuação do tema, remédios sem efeitos colaterais. A experiência de Elizabeth, que tratamos no bloco anterior, é compatível com as descobertas do Dr. Fred Luskin, autor do livro O Poder do Perdão. Este autor enfatiza que perdoar não significa aprovar a ofensa, não. As suas pesquisas revelaram que a libertação do ressentimento pode reduzir o estresse em até 50%. Os voluntários envolvidos em seus estudos revelaram melhora nos níveis de energia, humor, qualidade de vida e vitalidade física. E ressaltamos frase oportuna do Dr. Fred Luskin.
Carregar bagagem de amargura é excessivamente tóxico. Foi o que concluiu Luskin, extremamente satisfeito com o resultado dos estudos. Falou certo pesquisador, qualificando os ressentimentos como bagagem, como peso. Ele disse algo verdadeiro, caríssimos. Poderemos imaginar alguém carregando um saco de batatas nas costas, dia inteiro para lá e para cá, numa jornada sem fim? É mais ou menos isto que acontece quando carregamos ressentimento nas costas. O exemplo pode ser canhestro, mas o peso e o desconforto são reais. Este peso incomoda e produz sofrimento. O Criador nos programou para reagir aos fatores de tensão, alarme de incêndio, aproximação de adversário, assalto ou qualquer outro tipo de crise, agitam os hormônios do estresse. Adrenalina e cortisol aceleram o coração e a respiração e fazem a mente trabalhar dobrado. Tudo se processa rápido em nosso corpo, fora de controle. Já no tempo das cavernas, lá nos primórdios, o brucutu sofria idêntico processo acelerador quando se defrontava com feras ou estranhos naquele mundo primitivo. Alerta! Gritava a sua mente, e o selvagem abria bem os olhos, assumia a postura defensiva e carregava aquela arma na mão para se defender. Ao mesmo tempo, a liberação de açúcar estimula os músculos e os fatores de coagulação aumentam no sangue. Veja que trabalheira acontecia dentro do corpo quando o brucutu percebia outro brucutu ameaçador se aproximando. Teve razão Luskin quando comparou as consequências do susto com bagagem pesada. Carga desse tamanho incomoda até elefante. É o preço que pagamos, todavia, desde os tempos em que habitávamos cavernas, lá na Idade da Pedra. Hoje sabemos que estas reações emergenciais foram estabelecidas para nos proteger. A ciência médica tem sido bastante divulgada, atingindo praticamente todas as classes sociais. A palavra emergenciais, todavia, mostra que isto tem que ser obrigatoriamente coisa temporária. Todos entendem que não será saudável permanecermos em alerta vermelho durante todo o tempo de arma na mão, pronto para combater. Não, não. Ninguém terá resistência para manter guerra prolongada, pois tal coisa acarretaria estragos em nosso corpo. Tudo pode até ser considerado inofensivo, tudo, desde que o sobressalto seja breve e permita o retorno à normalidade em tempo razoável. Quando o rancor demora demasiado, porém, a coisa complica. A saúde irá se deteriorando. Esta é a consequência de alguém permanentemente de mau humor, que ninguém aguenta, ninguém merece. Aquele aparato da natureza desencadeado para livrar da crise passará a agir contra o raivoso, instalando nele uma bomba relógio.
O efeito depressor do cortisol no sistema imunológico está relacionado com doenças graves. O Dr. Bruce McHaven diz que o cortisol esgota o cérebro, causando atrofia celular e perda de memória. Também eleva a pressão sanguínea e os níveis de açúcar no sangue, enrijecendo as artérias e provocando doenças cardíacas. É neste pontinho exato que o perdão se torna indispensável para desmontar a armadilha total e absoluto esquecimento das ofensas é o remédio sem efeitos colaterais que nós estamos divulgando. Como não existem contraindicações, este remédio chamado perdão pode ser usado indiscriminadamente, sem bula e sem receita. Numa entrevista, uma jornalista ocidental em 2004 divulgou palavras do Dalai Lama, aquele velho monge que foi prisioneiro. Ele falou sobre um velho monge que foi prisioneiro dos chineses durante 20 anos. O Dalai Lama transmitiu essa notícia para a jornalista. Este monge disse algo que me assustou, disse o Dalai Lama. Durante aqueles 20 anos, ele balançara na beira de um abismo. Ele perdera a noção de como evitaria cair naquele precipício. O Dalai Lama não conseguia imaginar o que era precisamente aquele precipício que o monge tanto temia. Que precipício será este? Temendo que os chineses tivessem inventado misteriosa câmara de torturas, fui ficando cada vez mais penalizado e apreensivo, explicou o Dalai Lama. As palavras e gestos aflitos do monge mostravam os seus padecimentos. Alguma coisa monstruosa quase o estava vencendo. Que seria esta coisa monstruosa? Pensava o chefe religioso. Foi nesta altura que o assunto ficou esclarecido pelo próprio monge. O desabafo do homem surpreendeu o Dalai Lama. O monge tibetano esclareceu: por pouco eu escapei da tragédia de perder a minha compaixão pelos chineses, levado pelos maus tratos. Evitar esta falta de caridade para com eles foi a grande luta travada durante estes longos 20 anos. Atenção, por favor, caros espectadores, caríssimos telespectadores. A sofrida vítima se apavora. Vejam só, com a falta de perdão. Ele não queria que faltasse perdão para com aqueles que o agrediam de forma tão radical. Escutem isto, meus caros, e meditem. O monge temia a incapacidade de perdoar os agressores. E ele considerava isto, meus caros, uma verdadeira tragédia. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. No caminho de Betel, alguns rapazinhos zombaram do profeta Eliseu, repetindo o estribilho em torno da sua calvície. Voltando-se para os gozadores,
Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daquelas crianças. 2 Reis 2, versículos 23 e 24. Eu pergunto ao pregador que escandalizou aquela criança que estava lá na minha casa, com a revelação de que a Bíblia inteira aperfeiçoa os homens de Deus. E eu pergunto para este gajo, qual a lição fornecida pelo profeta Eliseu neste episódio? E nós até poderíamos comparar Eliseu com este monge que se apavorava diante da possibilidade de lhe faltar compaixão pelos adversários. E acrescento mais um agravante, meus caros. O profeta Eliseu seguiu viagem para Monte Carmelo, acrescentando o crime de omissão de socorro. Nem sequer interrompeu a viagem para se inteirar quanto aos efeitos da magia negra lançada sobre aqueles garotos. Repetimos a nossa interrogação. Será que esta praga de Eliseu poderá ser transcrita em compêndios dos colégios e nas igrejas para ensinar às crianças qual é a forma boa de viver? Será? Eu deixo ao critério de vocês. Depois desse pinguinho de doutrina, retornamos ao tema: remédios sem efeitos colaterais. Percebam a importância, caríssimos, a importância que os budistas tibetanos atribuem ao sentimento de compaixão pelo próximo. Perder a compaixão para eles é verdadeira tragédia. Contei este pequenino episódio para ressaltar aspecto surpreendente. 20 anos aquele homem passou no Gulag chinês e certamente sofreu coisas horríveis. Mas o que mais o preocupava era perder a capacidade de perdoá-los. Deixar de amar as criaturas que o maltratavam para aquele herói que eu gostaria que estivesse junto comigo no cristianismo. Era verdadeira tragédia pensar em perder a capacidade de amar. Desistir da compaixão, ele sabia que significava a morte da alma. Jesus ensinou a mesma coisa, embora não seja obedecido. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, te digo: ama os teus inimigos e ora pelos que te perseguem, para que te tornes filho do Pai Celestial. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e deixa que se derramem chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5, versículos 43 e 45. É universal a preocupação das grandes religiões pelo perdão incondicional e pela não violência. Dentro do nosso cristianismo, todavia, existem lamentáveis omissões. Vivem elogiando Davi, elogiando Moisés e pregando um cristianismo dúbio, pouco convincente. Figuras destacadas de Bíblia na mão pregam aberrações estarrecedoras, divulgando doutrinas distorcidas e até mentirosas. Eles dizem que a Escritura inteira é destinada à edificação e ao ensino, ignorando que isto é apenas meia verdade, pois ela também recomenda abuso de crianças pela boca de um grande mestre, considerado um grande mestre, que foi Moisés.
Espera aí, Getúlio, agora você foi longe demais. Está dizendo o Crispim dos Anjos. E aponta trecho da carta de Paulo que, na opinião dele, contradiz aquilo que eu afirmei há pouco. E a citação de Paulo é a seguinte, segundo o Crispim, ele está lendo a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. 2 Timóteo 3, versículo 16. Palavras de Paulo. Obrigado, Crispim, pois era este o assunto da nossa conversa. Como resposta, eu citarei apenas algumas palavras de Moisés que também fazem parte desta Bíblia que você diz que é só ensina, que não faz outra coisa senão ensinar. Se a Bíblia inteira é útil para o ensino, certamente o trecho de Moisés é a exceção dentro da Bíblia que vocês dizem infalível. Segundo esses defensores das Escrituras, de capa a capa, todos os versículos deveriam ser úteis para o ensino. E nós divulgaremos então aqui as palavras de Moisés e vocês entenderão a razão do nosso questionamento. Matai todos os machos, ordena Moisés aos seus guerreiros, ainda que sejam crianças, e degolai as mulheres, mas reservai para vós as meninas e as donzelas. Números 31, versículos 17 e 18. Palavras de Moisés. Eu pergunto para vocês, será que isto aqui contido na Bíblia, uma ordem de Moisés, é útil para o ensino e para a educação, como disse o apóstolo Paulo? Matai todos os machos, mas reservai as meninas? Onde está nesta frase de Moisés alguma coisa que edifique ou eduque? Isso nos revela que o apóstolo Paulo falava de outra parte da Bíblia, que a Bíblia tem duas partes. Tais ordenações de Moisés só podem servir para orientar pedófilos e, portanto, não podemos aceitá-las como inspiradas pelo alto. E aqui aparece o dilema. Alguém está pregando Bíblia infalível de capa a capa quando tal afirmação não é verdadeira. Insistir nesta doutrina furada pode ser considerado estelionato. O conselho de Moisés não é aceitável pelo cristão. Se Paulo diz para Timóteo que a Bíblia ensina, com certeza ele está dividindo o livro sagrado em duas partes. A parte humana e a parte divina, como eu sempre falei aqui. A parte divina é aquela da participação de Deus e do seu Cristo. Esta eu aceito de todo o coração. Esta frase de Moisés é típica da parte questionável da Bíblia, cujos autores não são seres humanos, mais ou menos imperfeitos. Jamais aceitaremos que Jeová tenha inspirado poupar a vida das meninas para serem violentadas por guerreiros perversos. Isto não aceitamos como palavra de Deus, é prova da divisão das Escrituras em duas partes, inspirada e não inspirada, divina e humana. Não é mais que participação da tara de Moisés na escrita. Onde fica este desabafo de Moisés, onde fica o amor e o respeito ao próximo, pregado e exemplificado por Jesus? O amor e o respeito facilitam a prática do perdão. Quando temos arraigada em nós a convicção de que todos somos irmãos, esta consciência da nossa origem nos torna família única. Conhecedores desta verdade, o respeito e o perdão se transformam numa consequência dos laços que nos unem. Quando ferimos alguém, este alguém não é um estranho, este alguém é nosso irmão. Este alguém é nosso irmão. Nós dois nascemos das mãos do mesmo Pai Celestial.
Ele criou nossos espíritos. Jesus lamentou que os seus contemporâneos não alcançassem esta compreensão. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como faz a galinha recebendo os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Lucas 13, versículo 34. O rancor é rebento espúrio da desunião existente entre os seres humanos. A falta de perdão, ódio e vingança nascem das divisões que separam as criaturas. E neste ponto, caríssimo, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como um foguete. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 16 horas das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira, focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: remédio sem efeitos colaterais. Milhares de religiões disputam os primeiros lugares. Entre desconhecidos e competidores, será impossível desfazer o desconforto das diferenças que desunem os cristãos e outras religiões também. Se todos se olhassem como filhos do mesmo Pai, a consciência desta realidade afugentaria os fantasmas da desconfiança. A paz entre os homens seria questão resolvida. As diferenças desaparecem, dissolvidas pela força da união. Quando você acha muito importante, você se considera muito importante, muito sublime, muito alto, separado dos demais pela linhagem, da raça, da religião, da condição social. E isto é sempre arrogância. Se você joga fora esta arrogância descabida, porém, e se converte ao Cristo, não à religião, se converte ao Cristo da fraternidade, tudo será diferente. Fred Luskin esteve na Irlanda do Norte, no auge do conflito religioso. Ele socorreu 17 famílias que perderam parentes na guerra. Os distúrbios mentais do grupo caíram pela metade. Reduziram-se drasticamente as dores nas costas e os casos de insônia e as dores de cabeça, tudo pela higiene mental e pelo perdão. Para alcançar êxito, todavia, foi preciso derrubar os muros da resistência ao perdão. Muitos resistem, informa Luskin, porque não lhes foi ensinado o verdadeiro sentido de perdoar. Perdão não será concordar com a ofensa ou a aceitação de que o tratem injustamente. Não é. Não é isto, podem ter certeza. Você é levado a perdoar porque se sente melhor perdoando. Se eu estou doente por alimentar ressentimentos, afirmará você, e a decisão será tomada num zais. O remédio pode até ser amargo. O resultado, porém, é seguro. Beth Ferguson fez o que a maioria de nós não faria. Terminou perdoando o assassino de sua filha.
Depois do assassinato da menina de 16 anos, em 1975, Betty ficou tão deprimida que bebia até dormir todas as noites. E os outros filhos dela ficaram esquecidos, ao relento e sem socorro. Ela amaldiçoava Ray Payne, professor de inglês que sequestrara e tirara a vida da filha. A condenação do assassino e a prisão perpétua não diminuíram sua revolta. Ela tinha dores pelo corpo e mal conseguia manter-se de pé. Nem andar ela andava. Não conseguiu mais andar. Em 1981, no funeral da irmã, milagrosamente um trecho do Pai Nosso a atingiu de maneira global. Assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Aquelas palavras do Pai Nosso trazidas naquela hora pelas falanges benditas do astral restauraram aquela mulher. Como mantra, ela começou a repetir as palavras: eu quero perdoar, Rei. Eu quero perdoar, Rei. Poucos meses depois lhe escreveu: cansei de sentir raiva por você. Posso ir visitá-lo? Em 1986, 11 anos depois do crime, Betty visitou Payne na prisão. Contei-lhe o que deve representar em minha vida e o quanto sofri depois da sua morte. Choramos juntos e nos abraçamos comovidos. Saí do encontro diferente de coração, aliviado. Para os amigos espantados com sua atitude, ela explicou: o perdão foi o maior presente que dei a mim e aos meus filhos. Sem qualquer dúvida, o perdão era o remédio único para a minha cura. Se as nossas afeições fossem cordas que nos ligassem, as desarmonias seriam os nós que dificultam a estrutura perfeita. Felizes os que alcançam a coragem de desfazer estes nós, como fez Betty Ferguson. Perdoar o imperdoável é difícil, mas não é impossível, pois ela conseguiu, e a recompensa pode ser imediata. Vejam que Jesus prometeu no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5, versículo 17. Todos irão reconhecê-lo como descendência abençoada, com todas as consequências. Quem batalha pela paz, pelo amor e pelo perdão, foi apontado por Jesus como sal da terra e luz do mundo. Se Deus e o seu Cristo nos perdoam, por que negarmos o perdão? A mulher que chegara dos confins de Migdal derramou aos pés do Mestre as suas lágrimas. Como as cordas das harpas se estiram, ela estirou seu corpo na relva. Por alguns momentos permaneceu imóvel, mas de repente os 7 espíritos que estavam dentro dela sacudiram-na como tempestade sacode o mar. Então os malignos a compeliram a girar como redemoinho ao vento, e os seus olhos se dilataram, e os seus cabelos pareciam línguas ferozes que dardejavam. As lamentações escaparam da garganta da pobre mulher. E ela começou a chorar, dizendo que os seus pecados haviam gerado maus espíritos e eles a estavam prendendo com cordas e se intitulando seus donos.
Estou cercada de serpentes e escorpiões, disse a mulher de Migdal. E estendeu os braços para Jesus e implorou: salva-me, ó escolhido do Senhor. Salva-me desses tormentos que moram no meu corpo. Tu és a minha última esperança. E a mulher de Migdal caiu diante do mestre, estendeu o rosto nas mãos e chorou amargamente. E o Rabi Galileu colocou as mãos sobre sua cabeça e repreendeu os 7 espíritos que atormentavam a mulher e os mandou que fossem embora. Erguendo a mulher da relva, Jesus encarou os apóstolos e lhes disse: ela é nossa irmã. De agora em diante caminhará ao nosso lado, liberta e purificada pela força do seu amor. A mulher voltou a estirar-se no chão e cobriu os pés do Rabi com seus cabelos, e ali ficou como uma criança que houvesse nascido naquele mesmo instante. Louvado seja Deus! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. E para vocês, amigos, o meu profundo agradecimento. Muito obrigado, caríssimo. Que a paz de Deus possa derramar-se sobre todos, indistintamente. E que Jesus possa conceder-lhes prosperidade, saúde, alegria de viver, tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.